né? Às vezes a gente fica tão distraído, eu vou falar esse nome, distraído, né? Eu sei a importância, eu sei a urgência das situações que a gente está vivendo. Eu sei que o medo bate na nossa porta, mas a gente não pode ficar distraído daquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse lugar. Aleluia! E também vamos orar pela pastora Sheila, que vai nos trazer a palavra. E o Senhor já colocou no coração dela e ela vai nos abençoar. Vai ser um vaso de bênção nas nossas vidas nessa noite. Então levante a sua mão aqui para o altar e vamos pedir que o Senhor esteja conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Jeová Rafá, Jeová Jirê, aquele que protege, aquele que provê, aquele que está sempre conosco. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, olha para cada mão levantada neste momento, olha para cada envelope neste momento, para cada família neste momento. Pai, estamos passando dificuldades, dias difíceis, mas nós sabemos que quanto mais nós nos achegamos perto de Ti, mais vitoriosos nós seremos. Então, Senhor, olha para nós, aceita, Senhor, as nossas contribuições, ofertas, dízimos, Senhor, alçadas nesta noite e abençoa cada família. E se tiver alguém que não pôde, Senhor, contribuir, abre uma porta de trabalho, de emprego, Senhor, dá, Senhor, a provisão para que possamos contribuir para o crescimento do Seu reino. Queremos abençoar, Senhor, em nome de Jesus, a vida da pastora Sheila, Senhor, para que ela venha, ó Pai, nesta noite ser um vaso de bênção, Senhor, para trazer a Tua palavra para nós. O Senhor já falou com ela, já colocou as palavras e ela vai transmitir. Mantenha, Senhor, os nossos corações cativos a Ti nesta noite, a nossa mente, o nosso lar. Fala conosco, Espírito Santo. Você é bem-vindo nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Fala para alguém, querido, seja a boca de Deus na vida de alguém e fala assim, ó, você precisa do Espírito Santo de Deus. Mas fala com convicção, fala acreditando no que você está falando. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ponto. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da sua presença, da sua revelação, do seu poder. E você sabe, né? Como diz a pastora Meire, se você está acompanhando aí, você sabe que nós estamos sendo ministrados domingo após domingo com esse tema do Espírito Santo. Pode colocar aqui, Mídia, por favor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí no livro de João, o capítulo 3. Alguns momentos aqui, eu vou citar alguns textos e você pode abrir ou ligar a Bíblia, né? Mas é importante que você tenha esse hábito de verificar a palavra, de manusear a palavra e de ficar com intimidade com a palavra de Deus, né? Nós vamos falar aqui sobre o poder transformador do Espírito Santo. Isso. Coloque para mim. Diz o texto de João 3. Vai falar sobre Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite e disse: Rabi, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Aí, em resposta, Jesus declarou o seguinte: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou: como que alguém pode nascer já sendo velho, quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus então respondeu mais uma vez a Nicodemos: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Glória a Deus pela sua palavra. Espírito Santo, obrigada pela sua presença. Toma as nossas mentes nesse lugar. Nós desejamos, Senhor, ardentemente sermos tocados pelo seu Espírito. Essa é a nossa sede nessa noite. Essa é a nossa fome nessa noite, Senhor. Sermos alcançados pelo seu Espírito, de forma a sermos
transformados, ó Deus, transformados por Ele, pelo poder que nele opera. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você coloca para mim aqui o primeiro slide? Consegue colocar aí para gente? O tema, então, da nossa mensagem vai ser o Espírito Santo em nós, né? Transformação e santificação. A gente começou com esse texto de Nicodemos. Algo que me inquieta muito é falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? O pastor meu que já liberou essa palavra aqui. Não é uma energia, né? Não é simplesmente uma energia que a gente sente, mas é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E é uma pessoa muito especial, porque tem todos os atributos de Deus: onipresente, onisciente, todo-poderoso. E Ele está aqui no meio de nós. Aleluias. Hoje nós vamos falar de algo muito peculiar do Espírito Santo de Deus, que é o seu poder de nos transformar. Se tem alguém, e a gente sabe que a gente às vezes se ilude achando que consegue transformar outra pessoa, não se ilude? Principalmente quando a gente casa, né? O marido acha que consegue transformar a esposa, e a esposa o marido, um amigo, um irmão. Mas se tem alguém que pode fazer isso, essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Mas aí você e eu podemos perguntar, por que então que a gente não cede logo a esse Espírito e não é transformado? Eu acredito que assim como eu, se você está aqui buscando, tendo uma igreja para chamar de sua, um povo para chamar de família de Deus, é porque você entende que você precisa continuar nesse ambiente de transformação, sim ou não? Não é verdade? E eu peguei como exemplo aqui a vida de Nicodemos, porque o último versículo vai falar o quê? Tem que nascer da água e do... E interessante que a gente falou do batismo, né? Nascemos da água, a maioria dos que estão aqui já são batizados nas águas, mas a Bíblia nos ensina que nós necessitamos nascer do Espírito. E esse Espírito é o nosso Espírito se relacionando com o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus. É uma opção, segundo a Bíblia, sim ou não? Sim. Não é uma opção. Tem que ser assim. É preciso nascer da água e do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus não é uma opção. Ele é parte da divindade que nós servimos. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, mas eu não conheço muito esse Espírito. Como é que eu faço para ser transformado e alcançado por Ele? Esse exemplo que a gente pegou aqui de Nicodemos, quem era Nicodemos? Ele era um fariseu, membro do Sinédrio. Fariseu era alguém que conhecia muito a Bíblia. Olha que interessante. Né? A Bíblia da época, né? Que era ali o Pentateuco, o Antigo Testamento, sabia de cor, coisas difíceis, inclusive Levítico, né? Mas essa pessoa, ele procura Jesus de noite, porque ele tinha vergonha. Fala, o que vão pensar de mim? Eu sou um intelectual, eu sou alguém importante, né, na sociedade. E essa pessoa que está fazendo esse tumulto todo aí, chamado Jesus, é uma pessoa que, né, as pessoas estão falando, quem é esse? Então, quem procurava Jesus já era alguém que ou fazia isso escondido ou ele era mal visto. Então, Nicodemos preferia fazer escondido, mas ele não resistiu procurar por Jesus. Ele procurou um momento e ele procurou Jesus à noite e teve essa conversa que você e eu lemos em João 3. E ele fala assim, olha, você realmente é alguém que vem de Deus, porque não tem como você fazer o que você faz se não for alguém que vem de Deus. Então, a presença de Jesus, os atos de Jesus, a vida de Jesus era o próprio testemunho de quem era o Pai. E ele fala, só pode ser de Deus. Mas como é que é esse negócio? Ele fala, olha, Nicodemos, para pertencer, para viver essa verdade do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E ele... Parece ridícula essa resposta de Nicodemos, mas às vezes a gente age exatamente assim. Deus fala conosco, né? Em situações diárias da nossa vida, na nossa caminhada com Ele, e às vezes a gente age igual Nicodemos, fala assim, como assim nascer de novo? Tem como voltar para a barriga do ventre? Como assim, Jesus? Não posso fazer essa mentirinha, né? Como assim, Jesus? Eu tenho que perdoar, liberar perdão? O Senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo? Essa resposta que a gente dá para o Senhor diante de desafios da vida cristã, ela parece, eu ia falar ridícula de novo, mas talvez você não me entenda, né? Mas parece tão agressiva e tão
absurda quanto a primeira resposta de Nicodemos. Ué, como assim nascer de novo? Tem como alguém entrar no ventre da mãe? E Jesus vai, como ele é conosco também, quando a gente insiste, né, em ter um coração ali difícil acesso a ele, e fala, não, nascer da água e do Espírito. Eu podia ter pegado um texto, claro, sobre o Espírito Santo, de Atos, sobre a manifestação, o derramamento do Espírito Santo, mas hoje, nós, a Igreja do Senhor, vamos pensar e ser tocados pelo Espírito Santo em algo muito específico, quando o Espírito Santo opera em nós uma transformação e uma santificação. Que é algo que a gente não pode tirar da moda da igreja, não pode tirar do assunto da igreja. Porque se somos uma igreja, povo de Deus, e não estamos sendo transformados pelo Espírito, tem alguma coisa muito errada. E sim, se nós olharmos no espelho, né, tivermos um tete-a-tete com o próprio Espírito Santo, a gente vai saber que temos coisas a serem transformadas em nós. Sim ou não? Todos nós. Sem exceção, porque nós somos pó, nós somos humanos e nós vivemos situações diferentes toda hora na nossa vida, né? Algumas são comuns a todos nós, né? Tivemos momentos de oração aqui antes do culto, a nação onde nós estamos vivendo está na iminência de tantas situações, rumores de guerras, rumores, situações econômicas, rumores, situações migratórias, e isso para todo mundo. Mas tem outras questões que são mais particulares e tem a ver com a nossa caminhada cristã. E nós não podemos deixar esse coletivo, sabe, essa situação coletiva ser o assunto único, porque o Senhor tem interesse em tratar a cada um de nós individualmente. É de interesse do Espírito Santo de Deus me transformar e te transformar. Precisa ser um alvo muito claro na nossa mente, esse objetivo de ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Pode passar, Theo. Então, vamos destacar aqui a questão da transformação e da conversão. Então, primeiro a gente começa lá na conversão. Ah, Sheila, mas não acontece isso naturalmente quando a gente aceita Jesus? A gente não recebe o Espírito Santo? Sim, nós recebemos o Espírito Santo, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só. Quem aceita Jesus? Eu aceitei também o seu Espírito, né? Não tem sentido. Então, a gente aceita e recebe o Espírito, sim, na conversão. Mas ali é só o começo da jornada. A gente está começando. Assim como o batismo. Eu estava ali na salinha do lado, ouvindo alguns testemunhos das pessoas que vão descer as águas, né? Na classe de batismo. E eu estava sendo ministrada pelo Espírito através da vida de vocês. Pessoas que entenderam esse processo. Olha, quantas pessoas adiam essa decisão de se batizar porque ficam esperando chegar o dia perfeito. E o dia perfeito qual é? O dia perfeito que a Bíblia cita é o dia da volta do Senhor, né? Até lá nós estamos no processo, amém? Processo. É importante estar no processo, não pode parar no caminho. Mas é de glória em glória, como a Bíblia diz. Então, ali no processo de conversão, o Espírito vai regenerar o nosso coração, purificar o nosso coração. Tem uma referência que talvez você não esteja vendo aí, mas está em João 3, 5, 8, que é esse texto que nós lemos, né? No momento da conversão, ele vai vivificar o espírito humano, que também está lá em João, só que aí, algo que pode colocar para mim, então, 6, versículo 63, vai falar desse processo de vivificação do Espírito Santo. Então, isso tudo vai acontecer na hora que a gente aceita Jesus, a gente se converte, né? Aquele ambiente, às vezes em casa, né? Às vezes é na igreja, às vezes é no life group, às vezes você está... Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas sozinhas, que eram de religiões totalmente diferentes do cristianismo. E o Senhor se revelou a ela a ponto dela, sabe, ser quebrantada e ter uma revelação do próprio Cristo e aceitar Jesus e, em seguida, procurar uma igreja. Então, pode acontecer de várias maneiras. Mas, nesse momento, no processo de conversão, o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente é atraído pela graça de Cristo e a gente se rende, né? O texto de João 6,63 diz que o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, mas as palavras que eu disse, diz o Senhor, são Espírito e vida. Então ali a gente é vivificado, no momento da conversão. Volta no slide, Theo.
Assim como aconteceu com Nicodemos, ele, no segundo momento da pergunta, da resposta de Jesus, cai a ficha dele e o Senhor vai explicar. Ó, existe um espírito que pode fazer você nascer de novo. E a Bíblia chama isso de nova criatura, né? Antes de Cristo, uma criatura, e depois dele, nova criatura. Então, o que a Bíblia fala? Essa mudança não pode ser uma mudança superficial, tem que ser algo que a Bíblia chama de metanoia. Quem já ouviu essa expressão aqui, metanoia? Palavra estranha, né? Mas nada mais é que uma transformação profunda da mente e do coração. Não é superficial. Não é, por exemplo, eu conheci o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, agora eu só uso a roupa X. Que tem a ver, está no processo. Mas não é isso, não resolve, né? Agora que eu me converti, eu tenho uma igreja para dizer que eu sou crente. Não é só isso. É uma metanoia, é mudança de mente. Eu não penso mais como eu pensava antes. Agora eu fui alcançada por pensamentos do reino de Deus. A cultura agora não é essa cultura da terra, é a cultura do reino dos céus. A cultura do reino, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Na cultura do reino de Deus, você perdoa as atrocidades mais bizarras que na cultura dos homens você não tem condição de perdoar. Eu estou falando de perdoar, liberar para a pessoa para seguir. Na cultura do reino, você renuncia a sua carne para viver a vontade de Deus. Essa é a cultura do reino. Na cultura do reino, não é você que decide, sim, Cristo. Não mais vivo eu, como diz o apóstolo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. E fé em quem? Diz o texto. Fé no Filho de Deus. Então não é fé na Bolsa de Valores, não é fé no governo, no partido político. Então a vida que agora eu vivo pela fé no Cristo, pela fé no Filho de Deus. É uma cultura diferente, gente. Por isso que às vezes é tido como doido, né? O crente ali que está caminhando mesmo, fala, todo mundo está indo para lá e ele está vindo para... É na contramão do que o mundo anda falando. Mas a gente é alienígena? Tipo isso, porque nós não somos desse mundo, né? Somos forasteiros aqui, tipo isso, né? Só não temos o cabeção e nem somos verde, mas nós não somos desse mundo. Estados Unidos, Brasil, Cuba, Europa, Oceania, Austrália, a cultura que nós vivemos é uma só, é a cultura do reino de Deus. E nesse reino há um trono só um governo. O governo é dele. Mas amém. Eu adoro o Senhor, não adoro presidentes. Mas às vezes o que está no trono do reino que a gente está vivendo são as nossas emoções, por exemplo. São os nossos ideais. É aquilo tudo que a gente aprendeu e que é difícil abrir mão. E você está falando para abrir mão de tudo que você aprendeu? Não. Abrir mão de tudo aquilo que o Espírito Santo tem te revelado, que tem sido um impossibilitador, alguma coisa que está atrapalhando a sua caminhada com Ele. Atrapalhando você ser transformada de uma vez por todas por Ele. De viver aquilo que Ele sonhou para você viver. Quantas vezes a gente pensa que é o inimigo das nossas almas, o diabo que está me atrapalhando de viver aquilo que o Senhor determinou, projetou para eu viver. E às vezes sou eu mesma. Porque eu não me submeto àquilo que o Espírito Santo quer que eu faça ou que eu mude. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Vai passando aí, Theo, para gente. Essa é a obra do Espírito Santo na conversão. Passa para o próximo. Papel do Espírito Santo, e aí vai para o processo de santificação. Como é que eu vou saber? Se eu tenho o Espírito de Deus, Deus ele é santo, né? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Lembra a história lá com Moisés? Moisés, tira as sandálias do lugar que você está, porque esse lugar é terra santa. O Senhor está sempre ensinando a gente, e é um assunto que a gente não tem falado muito. Eu digo a gente, não é a gente não, a igreja no geral, o mundo, né? Porque é algo que requer da gente renúncia. Renúncia das nossas vontades, do nosso eu, até dos nossos direitos. Porque meu direito diante do Senhor, não ter direito algum, né? O papel do Espírito Santo na santificação, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos moldar a imagem de Cristo
não é a imagem do pastor, não é a imagem do guru, não é a imagem da moeda, não é a imagem sequer da denominação. É a imagem de glória a Deus. Isso é uma libertação para nós. Aleluia, que a nossa denominação, que a nossa igreja, que os nossos pastores tenham também essa imagem, porque naturalmente vai ser a mesma imagem que a gente vai estar, né? A dele vai ser a mesma. A minha também vai ser a mesma. Mas é a imagem de Cristo. O modelo é Cristo. Então, essa transformação sobre a qual eu estou falando aqui do Espírito Santo é para nos transformar a imagem de Cristo, o Senhor. A nossa referência é Ele. E, especialmente, produz em nós aquilo que é chamado pela Bíblia de fruto do Espírito. Você está vendo aí na televisão uma laranja com vários gomos, né? E é um fruto. A Bíblia chama de fruto, a gente corriqueiramente chama de frutos do Espírito, mas é um fruto. E dentro desse fruto tem vários gominhos, né? E você sabe comigo, dá para ler daí? Para você memorizar, quem não memorizou ainda? O primeiro fruto. Segundo. Aleluia, é coisa, né? Não? Tem coisa para ser transformada, sim ou não? Só começar aqui a gente já vê que tem, né? Quer ver coisa aqui que eu sei que ninguém tem problema? Domínio próprio, né? Oh! Recebe, crente, a palavra profética. Vou falar uma coisa básica para poder não pensar que eu estou exortando a igreja. Vou falar só de como a gente cuida do nosso corpo. É básico, né? É terreno. Estou falando do terreno. Não vou nem chegar nas questões espirituais. Então, domínio próprio. Nada além do Senhor me domina. Então, eu governo junto com o Senhor aquilo que Ele me confiou. Tudo que Ele me confiou. A minha casa, o meu corpo, a minha mente, os meus filhos. Ele está sentado no trono, mas Ele me confiou o quê? Ser transformado e a ponto de manifestar o fruto do seu Espírito. Amém? Dá para ser crente, ser salvo e não manifestar o fruto do Espírito Santo? Não dá. Se não está tendo ainda, ok, está no lugar certo, na caminhada certa, com as pessoas certas, tudo bem, estamos no mesmo barco, tá? Porém, não dá para você abrir mão disso, de isso não ser um alvo na sua vida. Não é uma opção, deixa isso para a irmã da oração, deixa isso para o pastor, deixa isso para os líderes da igreja, porque eu não sou líder, então eu não sou líder e não me cobre fruto do Espírito. Sim, você é reino. No grande dia do Senhor não tem título, é a vida que o Senhor vai olhar a nós. Como é que foi a vida da Sheila? Como é que ela exerceu o fruto que eu entreguei para ela, do meu Espírito precioso, né? Espírito Santo. Então, o amor também não é opcional. O que a Bíblia fala para a gente exercer em relação ao amor? Amai até os vossos o quê? Oh, glória, né? Coisa boa. A alegria, gente, a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, mostra essas canjicas aí na boca, meu pai. Coisa triste é você ver crente emburrado. Eu não estou falando de estar um dia mal, de estar cabisbaixo, precisando de uma palavra de ânimo. Não estou falando disso. Nós vivemos dias difíceis algumas vezes. Normal. A gente tem uma alma, né? Nós somos um ser trino. Corpo, alma. Ok. Então, às vezes a nossa alma se abate. Ok. Não vai ficar abatida, ela se abate e a gente rebate. Mas não dá para você ser um crente carrancudo, gente. Pelo amor de Deus. A gente não glorifica o nome do Senhor. A gente dá um mau testemunho aí fora quando a gente é um crente carrancudo, sabe? Não fala com fulano, não. Deus meu, tem uma vibe. A vibe dela, né? Não tá, gente. Mas eu não sou igual a você, extrovertido. Não, ninguém está pedindo para você ser extrovertido. Está pedindo para você ser o quê? Gentil, né? Gentileza. Então, porque você não sabe como é que está o dia da outra pessoa. E você é a carta viva para essa geração. É a Bíblia não lida dessa geração. Então, você representa o embaixador, né, de Cristo. Você representa onde você chega. A sua imagem é a imagem de Cristo. Então, as pessoas, todo mundo aqui, também é uma palavra profética, já passou pela experiência, eu tenho certeza de que alguém falou assim, eu não sei o que você tem, mas você tem uma coisa diferente, né?
Eu sou naturalmente baiana, né? Estou há muito tempo carioca, mas eu sou naturalmente baiana. Então, quando eu fui para o Rio, eu fiz um concurso na cidade de Angra dos Reis, vocês já ouviram falar com certeza, que é turística, né? E eu fui para lá, fomos para lá, passei, trabalhava lá. E então tinha vários professores de vários lugares, né? E aí quando a gente conversava sobre regiões e eu falava que era baiana, aí eles falavam assim: "Ih, Sheila, e os Santos, hein? O que eles falavam? A Sheila veio pegar uma vaga nossa lá da Bahia, porque era um concurso concorrido, né? Era porque ela bate o tambor. Eu falei: rapaz, no dia que você bater o tambor que eu bato, tu não vai querer bater mais nenhum. Aí eu falava, né? Aí eu começava a falar: é o tambor, é o Senhor. E eu falava, porque sempre associava. Mas eu não perdi uma oportunidade, puxou. E outra vez que você falava também: fulano não bate com o santo, fulano. O meu santo bate com o seu santo, amém? Porque é o santo dos santos, é o santo, um santo, o Senhor Jesus. Então, eu podia ficar carrancudo, mandar me respeitar, mas eu peguei aquilo e transformei na mensagem para eles. Porque o meu Senhor é santo, então eu falava para ele também que eu sou filha de santo. Gente, vocês estão me entendendo? Sou filha do santo, amém? Então, a gente precisa pedir a Deus e ao Espírito Santo uma estratégia para a gente alcançar e não repelir as pessoas, né? Alcançar pelo amor de Cristo. E aí eu fui caminhando, fiquei 15 anos ali naquele serviço, e em algum momento eu fui, como é que fala? Apontada para estar na equipe de direção, e fiquei na equipe de direção 2 anos. Você sabe que você é muito legal quando você é colega, mas quando você vira chefe, é difícil manter o legal, não é verdade? E aí, fiquei 2 anos ali. Quando eu saí para Aravi, eu estive morando aqui 1 ano uma vez, e depois voltei, e agora eu voltei. E aí eu vim embora, fizeram a festa de despedida. Não sei se eles estavam despedindo de alegria que se veio de mim, ou se eles estavam realmente, né, honrando o meu serviço. Quando eu voltei, fiquei 1 ano lá de novo, aí eles moveram o município inteiro tentando fazer com que eu voltasse para ali. Não voltei, né? Porque eu vim para cá. Voltasse para ali. Mas o que eu quero chegar para vocês é dizer o seguinte: não é sobre mim, é sobre o que eu carrego. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. E o que você carrega? O Espírito Santo de Deus. Por mim mesma, tinha vezes que... Você sabe, né, gente? Imagina, eu não sabia até chegar naquela posição que era mais difícil, lidar com os alunos, que eu achava como professor que era. Aí depois eu fui lidar com os pais, com os meus colegas professores, na posição de chefia, depois com o que era chefe comigo também, que era a Secretaria de Educação. E eu falei: Jesus, você acha que é fácil eu manter o perfil crente, né, cheio do Espírito Santo? Não é, mas não é sobre mim, é sobre o que eu carrego, que é o Espírito Santo de Deus. E para mim foi tão impactante quando eles fizeram aquilo, porque tinha muita treta no caminho, enfim, assim, de funcionário faltar em cima da hora, e aí aquela coisa toda que você sabe como é uma empresa, qualquer empresa. E depois eu saí com todos ali, assim, sabe quando você deixa a porta aberta? E eu falo assim: o seu nome está sendo glorificado, não é o meu, não é sobre mim. Porque eles falavam assim: Sheila, eu queria que você ficasse, que você voltasse, porque você é humana. E eu vi assim: é Cristo, né? Humana no sentido assim, você imprime a regra, imprime a lei, mas a pessoa, né, a humanidade está acima dessas coisas. Você ouve. E eu falava: Jesus, isso não sou eu. É o Espírito Santo, só o Senhor para fazer isso. E não era um ambiente de igreja, porque na igreja é fácil ser assim, tá, gente? Mas lá na minha casa, tem que perguntar como é que eu sou com meu marido e meus filhos. Aqui é muito bom. Aqui é todo mundo cheiroso, bonito, penteado, até banho a gente toma. Mas na nossa casa, no nosso trabalho, quando a gente sai por essas portas e a gente é enviado para a vida, né? Que é o nosso desafio de manifestar essa transformação que o Espírito Santo está fazendo, porque é um processo, não é que só já fez tudo, né? Está fazendo na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, do povo dele. Para quê? Aí passa aí. Aí tem outros, né, gente? Espera aí, passa não. Tem a paz. Então, quando você estiver sem paz, Senhor, o Senhor derramou sobre mim o teu Espírito, Pai. A paz que excede todo entendimento. Longânimo, benigno. Longânimo, você sabe o que é, né? A pessoa, ela caminha outra milha. Chega aqui, você estica a sua paciência. Uma paciência esticada. Então, não fala para mim assim, ó.
Eu não tenho paciência. Porque eu também não tenho. Quem me deu foi o Espírito Santo, não é minha. Quando você me achar paciente, não nasceu comigo. Então, se não nasceu comigo, e você falar para mim que não tem paciência, eu vou falar, te vira igual eu me virei e pede a quem dá, tá bom? Porque não dá pra gente, eu falei, não é o reino, nosso reino, mas é o reino de Deus. Não é a nossa cultura, nem a cultura da casa que a gente foi criado, é a cultura do reino de Deus, né? É o nosso desafio, tá? Longânimo, benigno, né? Bondoso, fiel, fidelidade, manso, glória, 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 glória. Senhor, teu fruto, sabe? Dá um glória, marido. Aleluia. Mansa, recebo do teu Espírito mansidão sobre a minha vida. Eu sou nordestina, calma, tranquila. Meu sangue é de nordestino, mas o meu sangue é de Cristo. Renovado em Cristo Jesus. Toda mansidão sobre a minha vida, Pai. Amém. E eu estou orando mesmo, tá? E o domínio próprio, que tem sido um dos maiores desafios dos nossos dias. Sempre foi. Não é à toa que está ali como fruto do Espírito, né? O apóstolo Paulo falava, aquilo que eu quero fazer, eu não... Aquilo que eu não quero, eu faço. Já era um espinho ali na carne de Paulo. É no nosso, mas isso não é desculpa. Paulo ter falado isso não é desculpa. Pedro ter negado Jesus não é desculpa, porque está ali para a gente aprender. Não vai colar no dia lá, chegar para Jesus e falar, mas e Paulo? E Paulo? Cadê Paulo? E Paulo? E Pedro? E Pedro? Pedro é comigo, Paulo é comigo. O meu negócio agora é só eu e você, né? Então, a gente tem que... os exemplos bíblicos estão ali para a gente aprender. Domínio próprio. Senhor, algo que tem me inquietado muito quando a gente estiver face a face com o Senhor, Ele vai requerer de nós aquilo que Ele nos confiou. Os dons, as habilidades. Ele vai requerer. Essa é uma palavra para te assustar? Não. Essa é uma palavra para te orientar. Para te sacudir. E você sair daqui de alguma maneira diferente do jeito que você entrou. Eu também. Né? Às vezes a gente fica tão distraído, eu vou falar esse nome, distraído. Né? Eu sei a importância, eu sei a urgência das situações que a gente está vivendo. Eu sei que o medo bate na nossa porta, mas a gente não pode ficar distraído daquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse lugar. Aleluia! E não foi só a mim, a minha família, foi você e a sua família. E Ele confiou dons a você, diferente do que confiou a mim. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, a igreja hoje. Você crê no mesmo Deus que eu creio. Então você sabe que você não está aqui por acaso. Não é coincidência, não é falta de opção. Tem um monte de igreja. Então o Senhor tem um projeto para essa casa que tem a ver com aquilo que Ele te entregou. Amém? Amém, Jéssica? Amém. Pode passar aí, Theo. Isso tem a ver com o processo de santificação. Pode deixar aí, mas antes de passar para esse tema, eu me lembrei, enquanto estava estudando essa palavra, da passagem que fala de Josué. Né? Até as crianças conhecem a história de Jericó, lembra? Vem com Josué lutar em Jericó, né? As muralhas de Jericó caíram, era uma grande batalha, o Senhor deu uma grande vitória, o Senhor deu estratégias, né? Vai andar, vai rodear, e no último dia vai tocar trombeta, vai cair... Uau! Como o Senhor tem feito na nossa vida. Aí vai o povo com Josué para a próxima batalha. E a Bíblia diz que eles perderam a outra batalha. O Senhor estava com eles, sim ou não? Sim. Era o mesmo Deus? Sim. Eles eram um povo que vinha vencendo em nome do Senhor? Sim. Por que diz o texto que eles perderam para Ai? Era o nome da cidade. Ai. Porque diz o texto que quando eles venceram a batalha de Jericó, o Senhor deu algumas orientações. Falou, não leva nada. E diz que Acã, tá tentando lembrar o nome. Aqui é bom, né? Aqui tem um colinha. Diz que Acã pegou e achou bonitinho, carinho, valioso, uns ídolos lá, né, da cidade, e guardou o bonito, né? Quando foi para a próxima batalha, eles perderam. E o Senhor falou assim, Josué, vou falar para você, tem pecado no meio do povo. Tem pecado escondido e oculto no meio do povo. E nessa situação, eu não estou com vocês. Então, é hora de se purificar. Procura onde é que está o pecado. Elimina o pecado e vocês vão voltar a vencer. É dura essa palavra, né?
Eu não sei se você é como eu, quando eu ouço isso, já começa a trazer para mim, né? E ali o Josué depois foi descobrir que havia ídolos que ele havia guardado. Aí você fala, capaz, que homem burro. Deus lá com eles falou que não era para guardar, ele guardou. Você e eu fazemos a mesma coisa. Não é com ídolo desenhado, mas tem muita coisa na sua vida, na minha vida, que tem servido como ídolo. Porque o que é um ídolo, gente? É algo que é tão importante para a gente, que a gente coloca, consciente ou inconsciente, né, querendo ou não querendo, essa coisa no primeiro lugar da nossa vida. É a coisa mais importante para mim. É um ídolo, né? E eu sou mãe, né? Então eu jogo pesado lá em casa, né? Eu falo assim, olha, o celular não pode ser um ídolo na sua vida. Eu jogo com ídolo mesmo, porque é o nome. Com aquilo que eu gasto mais tempo, por opção, né? Não estou falando do trabalho que a gente faz. Eu gasto mais tempo na hora que eu posso escolher como gastar o tempo, na hora que eu posso escolher. Naquilo que eu gasto mais tempo, aquilo é o mais importante para mim. E aquilo pode virar um ídolo. E às vezes a gente está diante de algumas batalhas. O Senhor está ali doido para abençoar, para liberar, mas Ele precisa me tratar você, falando, vamos limpar o que está oculto aí, que tem servido de ídolo na sua vida. É uma transformação. Então, santificai-vos, também tem esse texto ali também. Santificai-vos, para Josué também, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Meu Deus. Santificação também não é uma opção. É uma direção de Deus para mim e para você. Repito, santificação tem a ver exclusivamente com vestes? Também, porque, né? Não é roupa, mas quem quer se santificar vai refletir também no jeito de se vestir. Mas não tem a ver com isso, porque seria muito fácil se fosse assim. Senhor, fala aí qual o look. Eu pego ele, visto, acabou. Seria muito fácil. Para mim, pelo menos, se fosse resumido só a roupa. Mas aí entra o processo de santificação, mais uma vez eu repito, de eu renunciar às minhas vontades quando elas não batem com as vontades de Deus. De eu abrir mão de coisas que Deus já me pediu e que eu estou ali com medo de abrir mão, de eu me posicionar como mulher para essa geração. Você acredita, já falei isso para a Renata, que eu até um bom tempo da minha vida, eu acho que até uns 20 anos de idade, tem pouco tempo, até uns 20 anos de idade, eu era uma pessoa que nem abria a boca, eu abria de tanta timidez. Só que eu perdi para Cristo. Ele falou assim, vem cá, me dá a sua timidez, porque eu preciso te usar, forma de dizer, né? Quero, o que eu tenho para os lugares onde você vai passar tem a ver com você abrir a sua boca. Ou vai fazer o quê? Por mim, eu ficava bem quietinha, mas não é sobre mim. Não é sobre mim. A gente precisa aprender que não é sobre a gente, né? E quantas vezes a gente deixa de viver o que o Senhor desenhou para a gente viver, ou projetou para a gente viver, porque a gente retém essa transformação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Não retenha, não resista o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua jornada. Então, para a gente dar, né, como uma forma didática, assim, bem prática, como é que eu posso para viver como é que eu faço para viver essa experiência da transformação? Eu coloquei umas dicasinhas ali, mas o Espírito Santo vai te revelar outras a mais. Então, exercício de casa, vida de intimidade e busca. Quiser, depois você pega esse slide aí, para você não precisa abrir agora, não. Não tem como eu viver uma vida de eu saber como é que eu vou saber o que o Espírito Santo quer mudar em mim? Às vezes eu nem sei. Eu sou uma pessoa tão legal, eu pago minhas contas em dia, dizimista, né? Eu sou fiel no meu casamento. Eu faço, não sei o que o Espírito Santo poderia querer me transformar, né? Não sei, mas ele sabe, pergunta para ele. Vai perguntar para ele com o coração, sabe, querendo ouvir. Tem gente que só fala, não deixa nem Deus falar, né? E deixa Deus falar. Espírito Santo, fala comigo. E você vai... eu nunca ouvi a voz de Deus, igual as pessoas falam assim. Você não ouviu ou porque você não está deixando falar, ou porque você não está atento à voz dele, atento. Ele fala de várias maneiras. Tem uma infalível, que é a sua palavra, né? Você pode colocar louvores, fazer seu devocional e de forma inegociável, tipo assim... Eu não quero saber da minha agenda como que vai ser. Eu vou arrumar um tempo nesse dia para eu parar, só eu e ele. Só eu e ele. E aí não tem como você não ouvir.
Você deixa ele te mostrar quem você é. Quais são as suas motivações? Como assim quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Será que você sabe o que você é? Não foi uma, nem duas, nem três vezes. E eu estava um teste a teste com o Espírito Santo. Ele me mostrou coisas terríveis sobre mim, que nem eu sabia. Não, como assim? Que viagem é essa, Sheila? Não é viagem. Quando ele foi me mostrando, eu vi. Por exemplo, não vou falar das minhas não, tá? Vou falar das suas, das coisas. Mas, por exemplo, quando a gente não percebe que está numa conversa difamando alguém, né? E a gente dá uma máscara para a coisa e chama aquilo, vamos orar. E às vezes, esses dias eu postei, alguns de vocês viram, né? Eu falei, a gente percebe que amadureceu quando você ouve uma notícia trágica sobre alguém, uma fofoca, e você não sente prazer quando você conta aquilo para alguém. Você sente um temor, você sente uma compaixão. E às vezes nem sempre você tem um coração tão compassivo. Às vezes quando o Espírito Santo te mostra que, olha só, Sheila, como você tem compaixão e amor por aqueles que são legais contigo. Mas aqueles que não são tão legais contigo, se você pudesse, você mandava para o mármore do inferno, lembra? Isso daí é algo que o Espírito Santo tem que transformar. Ah, mas então a gente tem que ser besta? Não, a gente tem que ser como Cristo. Se você acha Cristo bobo, aí é outra história, não é comigo mais. Mas como Cristo. Tem uma história chamada da outra face, coisa que a gente não fala mais, né? Da outro lado. Caminhar a segunda milha. Sabe o que é caminhar a segunda milha? Pô, eu andei 1 milha com essa pessoa, cara. E ela está ainda aqui, ó. Se eu falo, vai lá e caminha a segunda milha. 70 vezes 7, que é perdão. Não tem a ver com quem fez a ofensa. Tem a ver com aquilo que você tem para viver em Deus. Você não pode ficar amarrado à pessoa que te ofendeu. E quando a gente não perdoa, a gente fica amarrado à pessoa que ofendeu e à ofensa. Aí você fica travado no lugar. Em nome de Jesus, decida liberar essa pessoa. É como se você estivesse carregando um corpo, sabe? Está aqui, essa história não sai de mim. Você consegue andar normal? Não. Consegue correr? Não. E o que o Senhor tem para você tem a ver com velocidade. Você não pode ficar preso nem amarrado a nada. Na emoção e no espírito. Amém? Rompendo com velhos hábitos. Os velhos hábitos, né? Cada um tem os seus. Às vezes até fica de estimação, mas não pode ser de estimação. Velhos hábitos é a nova criatura. Não pode ter os mesmos hábitos. São outros hábitos. Né? Hábitos que te prejudicam a sua caminhada cristã, claro, né? Então, deixando ele te guiar. Que coisa óbvia. Como assim? Tem alguém que não deixa o Senhor guiar? Tem sim. O Senhor fala, às vezes, estou esperando um profeta me entregar. Filha, toda semana que tem alguém, um profeta, uma profetisa, alguém entregando a palavra do Senhor. Ele está falando com você. Toda a palavra que está aqui é para você e para mim, filho. Toda. Não, hoje, se fulano estivesse lá na igreja, ele ia ouvir o que ele estava precisando. É para você, tá? Não é para quem não veio, não. É para mim. Não é para quem não veio, não. Quem não veio, ele vai receber outro dia. Tomara que tenha oportunidade. E então a gente precisa deixar. Eis que estou à porta e se abrir, eu entro, vou sentar na mesa, nós vamos cear junto. É se abrir. Então eu tenho que deixar, Senhor, me guia os meus passos, não sei o quê. Não, a primeira oportunidade é você que decide, e não ele. As orações que você faz aqui, filho, o Senhor vai botar ela em prática na hora que você sair daqui, né? Nem na segunda. Né? Guia, Senhor, me orienta. Quando ele der orientação, então vai por ela. Você pediu para ele orientar, está orientando. Segue. Ah, mas dá medo. Ok, é isso mesmo. Bem-vindo ao clube. É com medo mesmo que a gente vai. É com medo mesmo. O medo é da verdade. Ter Cristo como referência, eu já falei, né? A nossa referência é Ele. Vivendo princípios do reino, já falei também. A vontade é a vontade dEle, não a nossa. Também dói, tá? E muitas vezes, como ele é um paizão, ele bate a vontade dele com a nossa. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre. Então, nem sempre eu vou estar fazendo o que eu gosto de estar fazendo. Mas eu quero muito fazer o que ele quer que eu faça, sabe? Quero muito arrancar sorrisos dele com a minha vida, né? É o desejo do meu coração. Eu sempre declaro na minha casa, Senhor, minha família nasceu para a sua glória. Para a sua glória, o que quer que eu faça? Me ajuda a viver essa verdade que eu declaro. Me ajuda, porque não é automático. Não é porque eu sou, né, meus belos olhos azuis que não existem. Não é por isso. É porque eu quero, decido, declaro e busco. Me ajuda, Espírito Santo. Buscar os dons
para a gente estar perto de acabar, que é uma orientação, buscar os dons. Que dons? Os dons espirituais. Você já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar dos dons espirituais? A gente é orientado a buscar os dons, né? Exercitar a fé, exercitar. Porque o dom é para quê? Para que precisa ter dom? Para quê? Diz que é para edificação própria e do corpo de Cristo. E nós precisamos ser, sim, edificados, né? Porque às vezes quando a gente não investe nessa edificação, a gente vai esmorecendo, vai desanimando, vai deixando de fazer o que ele manda a gente fazer, vai deixando de evangelizar, enfim. Então a gente tem que buscar os dons. E aí quem dá é ele, tá? Mas a gente é orientado a buscar. N os dons, né? Por exemplo, interpretação, de discernimento de espírito. Esse dom de discernimento de espírito, eu acho que todo mundo tem que... Senhor, me ajuda, me ajuda. É aquilo que a gente fala assim, menino, alguma coisa me disse, o Espírito Santo me falou. Eu estava, né, tal lugar, então a pessoa chegou, eu falei, o Espírito Santo me deu um toque ali, discernimento de espírito. Então, buscar os dons. A gente não pode ficar esperando que o nosso líder ou a nossa líder resolva a vida para a gente. O Senhor nos chamou para a liberdade. Cristo morreu na cruz para a gente viver uma vida de liberdade. E é no individual também, gente. Você, vou voltar a falar, quando sair dali, Deus vai colocar uma situação na sua frente que é você que vai ser usado. Não vai ser pastor, não vai ser líder, não vai ser nada. Pode abrir a boca que ele vai encher. Amém? Não fica com medo, não. E esse último aqui, que é bem particular, eu até prometi para uma querida aqui explicar para ela, vou explicar agora de púlpito, não vou falar quem é. Evangelizando a sua alma. Bota aí, até a última. Depois, se você quiser tirar uma foto disso, muda para o último. É um método ID, é um método de psicologia, mas para crente, tá? O método ID, por que ID? Porque a Bíblia fala o quê? ID e fazer discípulos, pregando, né? Fazendo discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. Aí, para poder a gente decorar, botei método ID. Não é meu, é de um outro pastor. E ele fala, ID por quê? O I, do ID, o I para, identifica os seus pensamentos, identifica os seus sentimentos e faz essa análise. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, esse desespero, esse pavor, essa raiva, essa mágoa, essa sensação de injustiça, estou sendo injustiçada, né? Ou esse desespero, isso que eu estou pensando e sentindo. Eles estão em Cristo? Tem a ver com Cristo? Aí você já começa a filtrar. O outro, o D, da palavra aí, desapegue dos pensamentos e dos sentimentos que não estão em Jesus. Você identificou? Bem, não, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Então, você desapega. Você não é aquilo que você pensa e você não é aquilo que você sente. Quem é você? Você é filha de Deus, feita à imagem e semelhança do Criador. Seus pensamentos, como diz o apóstolo Paulo, tenham a mente de Cristo. Mente de Cristo. A mente de Cristo passaria isso que eu estou pensando? Não, então eu quero me desapegar disso. Eu rejeito isso que eu estou pensando e falo o que você está pensando. Se você identificou que não tem a ver com Cristo. E a letra E do método ID é evangelize os seus pensamentos. Olha que interessante. Evangelizar aquilo que você está pensando. Evangelizar aquilo que você está sentindo. Como é que eu faço isso? Eu mostro, eu chamo de ministrar a alma, né? Eu mostro para o meu pensamento, eu mostro para o meu sentimento a verdade de Jesus. Então eu falo, olha, eu tô com muito medo, né? Eu acho que isso não vai dar certo. Epa, isso aqui não tem a ver com Cristo, porque Cristo diz que nele eu sou mais que vencedora. Eu começo a evangelizar o meu pensamento, né? E Davi fazia muito isso. Olha, alma, por que você está abatida? Por que te abate a minha... Espere em Deus e nele confia. Era ele fazendo isso, ministrando. Não precisa e não deve esperar por alguém, porque às vezes você nem vai falar para os outros que você está sentindo e pensando. Então, se você não interrompe esse ciclo de pensamentos ruins, pensamentos distorcidos, né? Diferentes daquilo que a palavra diz, você vai só alimentando ele e o monstro vai crescendo. E para a gente finalizar mesmo, e eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, pode botar, você tenha paz nisso que eu falei para você. Coloca aí, Theo, o último slide. E entenda que é uma jornada. Você não vai resolver isso tudo hoje, nesse domingo. Mas você precisa entender. Uma jornada tem começo, meio e fim. Você já começou. Você está aqui? Você já começou em algum momento, né? Ó, o caminho tem curvas, né? Tem vários pontos que você vai passar.
Aqui tem várias nuances, várias situações que você vai viver, mas você tem um alvo para chegar. Nós servimos um reino eterno. E nós temos uma promessa, né, como povo de Deus, que nós vamos reinar com Ele nas mansões celestiais. Amém? A palavra diz, procura apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado. Né? Como as noivas prudentes, né, que tinham nas suas mãos lamparinas acesas, que tinham reservas de azeite nas suas mãos, porque a gente não sabe a hora que o noivo vai aparecer para o casamento, né? Então é uma jornada. Vai chegar o grande dia, mas e quando esse grande dia não chega, nós vamos cuidar da brasa no altar, não vamos deixar ela apagar, não é não? A chama arderá continuamente sobre o altar. Esse altar, esse altar, esse altar. Se a gente não alimentar a brasa, ela apaga. Tem que ser alimentada. Tudo esse processo, né? Se arrepender, se transformado, né? Viver uma vida, cultura do reino de Deus, nós só conseguimos por uma pessoa que nos convence e nos capacita. O Espírito Santo de Deus. Ninguém mais. Tempos de igreja, ministério pastoral, ministério de intercessão, a caminhada cristã, ela é muito usada por Deus, ele é muito usado por Deus, ela ora e expulsa demônios, ele ora e os enfermos são curados, não tem a ver com com aquilo que Deus usa, tem a ver com vida. A palavra também diz que no último dia algumas pessoas vão ser desconhecidas por ele, pessoas que ele fala, Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu batizei, eu expulsei demônios. Ele falei, mas eu não te conheço. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conheça naquele grande dia. E a nossa vida simples, sabe? Com ele todo dia, aos pés dele, confiando nele, declarando seu amor, e sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus, dia após dia, de glória em glória. Você pode ficar em pé? Pode fechar os seus olhos. Coloca uma das suas mãos no seu coração. E se você sabe essa canção, canta. Mas vem novamente. Aleluia. Eu mergulho na minha ardente. Mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei.
sou acesso, eu estou abrindo a porta do meu coração. Pode entrar e fazer. Se você deseja estar no altar do Senhor, fica à vontade. Enquanto o ministério vai continuar adorando, você vem e você mesmo vai fazer essa oração diante do Senhor. Transforma as suas filhas, Senhor. Nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos ser transformados pelo Seu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração. Esquadrinha, Deus, os nossos corações. Esquadrinha, Senhor, os nossos pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Oh Deus, elimina as motivações erradas dos nossos corações. Oh Jesus, nós queremos acender chamas, Senhor, do Teu Espírito na nossa casa. Que venha o Seu reino nas nossas casas. Que venha o Seu reino nas nossas mentes, Jesus. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Dá-nos o coração de Cristo. Dá-nos amor, ó Deus, pelos perdidos, Pai. Senhor, nós não servimos
a Mamon, que é o Deus desse mundo. Nós servimos a Yeshua, Hamashia. Nos nossos corações, nas nossas vidas. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Os nossos jovens terão visões. Aleluia. Os nossos velhos sonharão. Aleluia. Queremos ser essa geração do avivamento, Pai. Queremos ser essa geração, ó Deus, que responde ao seu chamado, Pai. Que não passe de nós, que não passe de nós. Conta conosco para fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar, Jesus. Conta, Deus, com a sua igreja. Conta com esses homens, fortalece os lomos dos homens. Ó Deus, que haja, ó Deus, o caráter de Cristo em nós, em nome de Jesus. Manifesta sua glória em nós, em nome de Jesus, Pai. As circunstâncias não nos definem. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Pai. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo seu renovo. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor pela sua presença neste lugar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pode se sentar, nós estamos terminando o culto. Vem cá. Eu quero só, antes de passar a palavra para o pastor Glauco, eu quero lembrar também dos nossos anúncios. Toda primeira segunda-feira do mês, toda primeira segunda, a gente tem um tempo muito especial de oração aqui na casa do Senhor. A gente chama Sala de Oração, Prayer Room. Ali nós declaramos verdades da palavra de Deus, nós atraímos a manifestação da presença de Deus em nós. Nós deixamos o Espírito à vontade. E eu quero te convidar para estar aqui. Eu acho que esse mês vai ser dia 7, a primeira segunda. Vem cá, 7 horas da noite, experimentar o que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Vem cá, pastor. Glória a Deus. Vamos recebamos a bênção. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra. Deus, por esse desafio que é ser transformado à tua imagem, à tua semelhança, Pai. Conduz o teu povo em triunfo, leva-os, Deus, debaixo da tua presença. Nós oramos no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus, que o amor de Deus, Pai, consolação do Espírito Santo, seja sobre sua vida hoje para sempre. Todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o meu pastor. Deus abençoe.